Seja bem-vindo a mais um episódio de Por Trás do Anúncio. E hoje eu recebo aqui uma mulher inspiradora, ela que está à frente de uma empresa renomada e tão querida por todos nós aqui no Rio Grande do Sul. É uma honra ter ela aqui comigo, fiquei muito feliz que você aceitou o convite e eu tenho uma apresentação porque você merece. Diretora-presidente da Fruc Bebidas, Aline lidera uma das empresas mais relevantes do setor de bebidas do sul do país, com forte presença no Rio Grande do Sul. Reconhecida por sua atuação à frente da gestão estratégica da companhia, combina visão de negócios, liderança e inovação para sustentar o crescimento da marca. Sua trajetória inspira outras mulheres a ocuparem espaços de decisão com consistência, propósito e resultados. Seja muito bem-vinda, Aline. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, fico muito feliz com o convite, muito obrigada. Que bom. Aline, uma empresa como a Fruc, né? Tantos anos de trajetória, querida por todos nós. Como é para você liderar uma empresa assim, tradicional, mas também trazer essa visão de negócios, inovação? Conta pra gente. Acho que primeiro, né, a Fruc é uma empresa centenária. A Fruc foi fundada pelo meu bisavô lá em Arroio do Meio, tem uma história muito linda. Eu tive a honra de ser convidada em 2019 para suceder o meu pai. E para mim, assim, sempre foi uma responsabilidade muito grande de olhar para tudo que foi construído ao longo dessa história. Eu sempre imaginei, né, qual foi o propósito do meu bisavô quando ele fundou essa empresa, o que será que ele queria com esse negócio, né, o amor que ele colocou nesse negócio, o sonho que ele colocou. Depois os filhos entraram, depois o meu pai e outros netos também do fundador entraram. Então, sempre considerei muito essa responsabilidade em dar sequência a tudo aquilo que foi construído com muito amor, com muita dedicação e com esses sonhos todos, né? Sim. E aí eu chego na Fruc, na verdade eu entrei em 2002 na empresa, sem nenhuma expectativa de um dia assumir a gestão como presidente, mas com o intuito de contribuir muito com o meu pai, no desejo de ver o negócio crescer. Então eu tive a chance de aprender muito com o meu pai ao longo desses anos. Meu pai é um líder que me inspira muito. Sim. E aí ao longo dos anos ele foi me desafiando até que em 2019 ocorreu a sucessão. Eu pude então aprender com ele também a essa visão de futuro. E o meu pai sempre foi um cara que olhava muito para frente, muitos anos para frente. Aliás, ele continua fazendo isso, né? Que bom, hoje ele está no conselho da empresa, ele já não está mais na gestão, mas ele é um cara que nos desafia muito. Então, quando eu entrei na Fruc, eu já aprendi desde logo que a Fruc era uma empresa, vamos dizer assim, antiga por ser centenária, duradoura, com uma história muito saudável, inclusive, de forte crescimento sempre, né? Mas uma empresa ao mesmo tempo inovadora, uma empresa que nunca parou no tempo. Sim. E a gente aprendeu isso e continuamos com esse pensamento, né? A Fruc tal. Hoje, a gente olha para a empresa assim, ao mesmo tempo que ela preserva com muito carinho o Fruc Guaraná, que tem um impacto nas pessoas enorme, que cada pessoa com quem eu falo tem uma história muito bonita para me contar, de família, da avó, enfim, de amigos, da infância, mas vem com inovações o tempo todo, não só inovação de produto, e agora, mais recentemente, água saborizada, vários sabores, olhando para as questões mais de saudabilidade, mas também a Fruc vem inovando, olhando para o consumidor e oferecendo uma venda pelo WhatsApp com inteligência artificial embarcada. Incrível. Vem ampliando fábrica, construímos uma planta nova, maior investimento da nossa história.
vem inaugurando CDs. Hoje a Fruc já tem 11, aliás, centros de distribuição espalhados, né? Então, são muitas novidades que a gente administra ao mesmo tempo. Uma empresa, de novo, né? Uma empresa centenária, vamos dizer que antiga, mas que em nenhum momento descuidou de estar sempre inovando, sempre se reinventando, Sim. Nunca, jamais parada. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. A gente precisa olhar para o comportamento do consumidor Perfeito. E pensar nele, né? E Aline, antes de nós entrar mais nesses aspectos, eu queria te ouvir, assim, na questão da liderança feminina, né? Estar ali à frente, a gente sabe que aqui na região são poucas mulheres que estão nesse cargo. Como que é para ti? Quais foram os desafios? O que mudou? O que ainda precisa mudar? Qual que é a tua percepção quanto a isso? Então, eu acho que as mulheres, elas se sentem extremamente responsáveis por diversas frentes diferentes, e de fato são, né? Uma mulher tem uma responsabilidade muito grande dentro de casa, com a família, né, com a sua família, mas também muitas vezes com seus pais, né, com outras pessoas. Elas têm uma responsabilidade muito grande consigo mesma, elas têm uma responsabilidade grande profissional. E ainda muitas vezes a mulher tem um olhar para a comunidade e tem um papel também de voluntariado, que seja na escola dos filhos, que seja na igreja, que seja numa entidade. Mas as mulheres gostam de se envolver com causas sociais. Sim. Né? E aí, quando ela olha para tudo isso, muitas vezes ela entende que ela não consegue assumir o papel de líder dentro do negócio. Sim, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, como a mulher tem essa visão muito, muito ampla de tudo, e ela consegue sim ser multitarefa, eu acho que essa é uma das grandes características das mulheres. As mulheres são multitarefas, né? A gente vê que a mulher tem uma capacidade impressionante, né, de lidar com essas diversas frentes e ainda ser uma líder. Sim. Né? Às vezes é mais uma questão de coragem, né, de enfrentar, do que de competência. Perfeito. A mulher avalia muito. Será que eu vou entrar naquele ambiente masculino e vou me dar bem? Será que eu vou conseguir contribuir naquele ambiente onde os homens dominam? Como vou me sentir, né? E aí eu vou te dizer assim, em 2018, eu assumi a presidência da CIL, e uma jornalista, na época uma estudante de jornalismo, bem jovem, foi a primeira entrevista que eu dei, foi com essa moça na época, e ela me perguntou: Aline, o que te faz entrar numa entidade de homens velhos engravatados? Uau! E naquele momento eu fiquei pensando, né, se para ela, se de fato achei engraçado aquele comentário, né, porque eu já participava da CIL há muitos anos, né? Mas era a visão dela. Então, eu tenho que respeitar a visão dela, né? Porque é a visão que está sendo transmitida para as pessoas que estão fora da entidade. E aí, eu falei para ela, bom, se de fato nós vamos mudar isso. Nós vamos trazer mais mulheres para cá e nós vamos dar uma modernizada, né? E é bacana de ver que, de fato, a CIL hoje tem muitas mulheres, né? E isso, assim, devido, claro, não só à minha gestão, mas depois da minha, todas que entraram foram trazendo muito as mulheres. A Graciela Black, que é uma grande amiga minha também, que fez uma gestão incrível e fortaleceu muito a presença das mulheres, mas é algo incrível porque as mulheres, elas não se sentem muitas vezes bem-vindas nesses ambientes. E isso que eu estou falando não é só numa entidade aqui de Lajeado, mas isso acontece, por exemplo, na própria Fiergs. Em qualquer ambiente. Hoje eu estou lá na Fiergs também, eu faço parte da diretoria, tem pouquíssimas mulheres lá. E tem um esforço grande das entidades. E quando eu falo com as mulheres, muitas vezes eu questiono elas, né? Muitas vezes as mulheres ficam esperando um convite
para entrar. Só que os homens fazem diferente. Os homens, eles querem entrar. E eles pedem o espaço, né? Eu quero fazer parte, se colocam à disposição. A mulher não. A mulher, ela fica aguardando o convite, e quando vem o convite, ela analisa se ela de fato quer ou não. Tem isso, né? Também. E eu vou dizer mais uma coisa. Todas as entidades que eu passei a participar, inclusive na ACIL, que foi, né, um dos meus principais momentos, assim, entrando numa entidade, fui muito bem recebida pelos homens, né? Então eu nunca senti esse preconceito. Ele está muito mais na nossa cabeça, né? Exato. E em outras entidades que eu participo também, muito bem recebida. A presença das mulheres, ela é necessária. Ela traz um equilíbrio interessante, né? E de novo, assim, eu acho que o preconceito está na nossa cabeça. Exato. E a gente precisa... É importante a gente se convencer de que a mulher tem muito a contribuir e que a presença dela só vai somar. E se colocar à disposição, não ficar aguardando o convite chegar, sabe? Perfeito, Aline. Eu concordo contigo, acho que tem que assumir esse papel de protagonismo mesmo, é isso né? mesmo. De se estar ali, de se fazer ser visto, né? De se fazer percebido. Uhum. A gente tem sim como contribuir, e como tu bem colocou, a mulher, ela tem esse olhar sensível, né? Ela consegue conectar pontos, né? Consegue estar à frente de iniciativas, e tu traz também, né, de ser multitarefas, e muitas vezes por conta disso, consegue implementar inovações que às vezes ficariam ali mais engessadas, né? Porque não teve a capacidade, muitas vezes, de um olhar às vezes masculino, de olhar para aquilo ali, se eu fizer esse ajuste aqui, vai ter tal resultado, né? E eu concordo contigo também nessa questão da mentalidade, porque eu vejo muito disso. Inclusive, às vezes, para ir para um evento de networking, né? O homem, ele é tão simples e a mulher fica se questionando tanto, né? Então, realmente, está muito mais em trabalhar isso em nós do que propriamente o ambiente em si, né? Como é importante ter mulheres que estão à frente e que afirmam isso também, né? Aquela coisa, o resultado, ele mostra, né? Ele prova, então muito válido e é uma isso. satisfação, sabe? Quando a gente começa a participar desses ambientes e começa a sentir os benefícios que é estar ali trocando ideias, compartilhando experiências, discutindo visões de futuro que são complementares, sabe? Faz bem pra gente. Uma troca rica, né? É uma troca muito rica. Sim, com certeza. E a gente precisa desses momentos, né? Porque, como tu bem disse, uma empresa centenária, para pensar à frente, a gente precisa ter outras visões, né? Super importante, né, para qualquer empresário, não só para as mulheres, para os homens também, mas de se permitirem de sair de dentro do ambiente de trabalho, né? Eu hoje coordeno também aqui na região, né, o nosso arranjo produtivo local de alimentos e bebidas, que são mais de 50 empresas que já participam. Tenho uma satisfação enorme de coordenar esse APL, né? E nesse ambiente a gente tem esses mais de 50 empresários que se encontram mensalmente, e a gente traz diversos temas para discussão, para palestra, para debate. A gente visita as empresas e troca experiências e compartilha conhecimentos, conquistas e especialmente dificuldades. Sim. E aí o empresário volta para o seu ambiente de trabalho depois e ele muitas vezes repensa processos, repensa inclusive desafios, né? Como é que eu posso encarar isso? Esses ambientes aproximam as pessoas e permitem. Outro dia eu ouvi de um empresário dizendo isso para mim. Ele disse: Aline, eu acho que aqui no APL, para mim, o mais importante é que aqui eu venho buscar coragem para tomar as minhas decisões. Então, olha que bacana, porque eu acho que se o empresário ficar muito dentro do seu ambiente de trabalho, a empresária ficar muito dentro do seu ambiente de trabalho, trocando sempre ali com as mesmas pessoas ou com o seu time, muitas vezes, né? Ela vai deixar de ampliar a sua visão. Fica míope, né? Fica míope. Olha muito pro processo, pra operação, e aí quando precisa pensar numa estratégia, não consegue. Não consegue. Exato.
O desafio a gente sabe que é grande, a rotina consome muito o nosso tempo, mas é super importante que as pessoas consigam ajustar a sua rotina de forma com que possam também sair do ambiente de trabalho. Networking é fundamental. Sim, concordo plenamente. Invisto também em ambiência, porque acredito forte nesse poder. E muito bem isso, né? Às vezes tu tem uma dificuldade, um desafio que outra pessoa já vivenciou. Isso. E a gente consegue construir juntos uma alternativa muito melhor, né? E aí tu volta para dentro do negócio renovado. Perfeito. E muitas vezes com uma visão totalmente diferente, né? Uhum. Eu vejo, quando teve aquela catástrofe aqui no Sul, né? Muitos, essa questão de sempre no operacional ali, míope, né? Precisou pensar um pouquinho fora, já não conseguia. E aí, Aline, às vezes o impacto é diferente, né? Numa pequena empresa, numa média empresa e numa grande empresa, né? Todas sofrem, mas os impactos são diferentes. E às vezes naquele pequeno negócio que tá tão preso ali no operacional, eu vi muitos clientes, Aline, quase fecharem. Claro. Justamente por não promoverem esse tipo de... O impacto é maior ainda, né? Pelo tamanho do... Exato. Então, é importante, sim, a gente valorizar o poder da ambiência e estar disposto, né? A estar nesses ambientes também. Sem dúvida nenhuma. E tem uma outra coisa que eu vejo, assim, também, né? Olhando para o líder, né? Para o executivo, para o empresário. Normalmente a gente vê que esse é um papel bastante solitário, Exato. Né? É uma pessoa que aí serve tanto para homens quanto mulheres, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de demonstrar para o time que a gente tem dúvidas, Exato. Que a gente sofre, que a gente chega numa encruzilhada e tem dificuldade de tomar uma decisão. E nós somos seres humanos, não tem nada de errado com isso. Isso faz parte. Eu duvido que tenha algum empresário, por mais fantástico e competente que ele seja, que ele não tenha se deparado com vários momentos como esse. Então, quando a gente participa de grupos, de novo, de entidades, de networking, onde a gente, com o tempo, vai se sentindo à vontade de trocar ideias, é muito libertador isso. Sim, porque ambientes seguros, né? É um ambiente seguro, onde todos estão na mesma situação e a gente pode ali aproveitar para... vai encontrando as pessoas, vai se sentindo à vontade e vai aproveitando essas oportunidades para trocar ideias e se fortalecer como líder. Perfeito. Que é muito importante que isso aconteça, né? Exatamente. E é um papel assim, todo mundo, né, tem um momento solitário ali, a gente precisa trocar, a gente precisa dividir. E às vezes não dá para levar diretamente para o time, porque eles te têm como referência, Exatamente. Né? Então, sim, a gente precisa olhar para lugares seguros e que proporcionem uma conversa estratégica, inteligente para ambos, né, Aline? Acho que a gente tem que estar interessado pelo outro e se fazer presente ali também, né? É importante isso também. E Aline, e seguindo, né, na tua fala, tu traz das inovações que a Fruc tem trazido, né? Hoje, quando a gente olha, assim, é um portfólio intenso, né? Desde da água, agora a água saborizada, que é um sucesso. Eu gosto muito de abacaxi com hortelã, minha favorita. E aí a gente tem também a questão dos refrigerantes, né? Como inovar, como que a gente também percebe que o consumidor, ele mudou, né? Então, qual é o desafio, assim, não só da Fruc, mas como tu percebe num todo, né? Se manter relevante numa gama de tantos produtos para esse novo consumidor. O consumidor, ele cada vez mais, ele quer ser surpreendido, né? Uma empresa que acredita que ela tem ali... 2, 3 produtos, 2, 3 serviços e eu estou satisfeito, ela nunca pode se sentir satisfeita, né? É engraçado, nem com produto, nem com serviço, e também nós, como seres humanos, não podemos nunca parar, né? A gente tem que estar o tempo inteiro andando para frente, buscando mais conhecimento e aplicando isso no nosso negócio. O que eu vejo no nosso caso da Fruc, e que tem sido extremamente importante para a empresa estar vivendo esse momento tão bacana da nossa história, de tanto crescimento, é que a gente, de fato,
procura entender realmente a necessidade e o desejo do nosso consumidor e do nosso cliente também. O cliente é, então, o estabelecimento comercial, é o supermercado, é o restaurante que adquire os produtos da Fruc, né? Ambos são muito relevantes, a gente precisa estar o tempo inteiro conversando com eles e entendendo, mas não só entender o que eles desejam, mas também surpreender eles com novidades que eles nem imaginavam que precisavam. A água saborizada é um exemplo disso. Nunca ninguém nos falou que desejava ter uma água saborizada, né? E a água saborizada, ela não tem açúcar nem adoçante, então é uma água com aroma, né? E é uma delícia, e as pessoas têm elogiado muito. Então, uma novidade realmente no mercado que a Fruc entra e que traz um crescimento importante. Mas tem outros produtos, por exemplo, que a gente até fez uma brincadeira anos atrás aí com o nosso consumidor nas redes sociais, isso é bacana. A gente, num 1º de abril, nós lançamos lá uma postagem de que a Fruc estaria lançando o Fruc Quentão. E as pessoas se animaram muito com a ideia, né? E pedindo Fruc Quentão, e gente do Brasil inteiro e até do exterior, assim, gaúchos, né? Pedindo, eu quero Fruc Quentão aqui. Tinha gente pedindo em Brasília, em Fortaleza, tinha brasileiro gaúcho morando em Lisboa, manda aqui para mim, eu tô em Lisboa, né? E foi muito legal, assim, aquele momento, aquela interação ali com o consumidor. E aí, bom, era uma brincadeira, né? A Fruc... O nosso marketing acabou confessando ali, não tem, 1º de abril, não vai ter quentão, mas o que vocês gostariam que a Fruc lançasse? E aí, entre as ideias, assim, a que mais foi citada naquele momento foi Fruc Berga, né? Um sabor bergamota, que é um sabor, é um produto assim, a bergamota tem um vínculo grande com o gaúcho, né? E aí a ideia foi tão legal que o nosso time deu andamento e em pouco tempo, em menos de 3 meses, 2 meses e pouco, a gente lançou o Fruc Berga. Né? Foi para nós recorde também de tempo. E foi muito legal porque até hoje o produto está aí, era para ser um produto que entrar naquele momento, edição limitada para um inverno, vamos ver o que vai dar. E a gente de fato tirou depois do inverno, e aí a gente lançou um tempo depois o Frucaxi, que é o sabor abacaxi, né, do verão. Mas as pessoas pediram tanto que gostariam de ter o Fruc Berga sempre, que a gente acabou deixando o produto aí no nosso portfólio. Até lançamos depois o Fruc Berga zero açúcar, né? E é bacana porque essa interação com o nosso consumidor, ela também traz mais um olhar maior para todo o portfólio, entende? Perfeito. O consumidor olha para a Fruc, ele quer opinar, ele quer fazer parte dessa criação e ele cria um vínculo. E aí eu tenho até um outro exemplo bacana para te contar. Esse ano aqui de 2025 a gente esteve presente aí num campeonato de skate com um stand lá, uma espécie de um quiosque. Sim. Lá. E lá naquele quiosque a gente colocou o Fruc Lab. E o que é o Fruc Lab, né? As pessoas iam até lá, eram atendidas, elas escolhiam quais eram os sabores que elas gostariam de incluir, né? Elas faziam a formulação do seu sabor, na verdade. Que legal. Então, elas poderiam ali misturar, por exemplo, eu gostaria de misturar a base é Guaraná, Fruc Guaraná, mas eu gostaria de incluir gengibre, hortelã
E conseguia ela sei mesmo lá, fazer. Framboesa. Faz essa mistura toda, né? E tinham várias opções e foi um sucesso. E aí depois a gente repetiu esse Fruquilab na feira em Santa Catarina, na Expo Super, que é uma feira voltada para o segmento supermercadista. E foi outro sucesso. Dava fila. Uau. Na feira, porque as pessoas queriam, elas querem isso, elas querem participar disso, né? E, enfim, então a gente vê o quanto o consumidor hoje ele quer interagir com a empresa e ele quer ter essa chance de trazer a sua contribuição, de trazer o seu desejo. E a Fruc tem se utilizado disso das mais diversas formas. Te trouxe aqui alguns exemplos, né? Mas tem sido muito bacana e sim, nosso time lá de marketing, de trade, de indústria, né? O P&D está todo mundo muito animado com essas possibilidades de estar estendendo, né, as possibilidades de criação de produto também ao nosso cliente e consumidor, né? Sim. Então, muito bom. É importante ouvi-los, né? Porque, por exemplo, do Quentão já veio um outro case, né? É legal isso. E traz esse senso de pertencimento com a marca, né? Conexão. Acredito que forte também, né? Pela Fruc ser lembrada e ser tão querida, vem disso também, né? Da empresa ter esse olhar de olhar para o consumidor, entender o que ele quer e entrar na onda, né? Abraçar o momento. Eu tenho um outro exemplo que agora me ocorreu também. A Fruc, quando entrou em Santa Catarina, foi 2018 que a gente de fato começou a montar uma estrutura em Santa Catarina. Hoje já temos 2 centros de distribuição lá e estamos crescendo bastante em Santa Catarina. Mas naquele momento inicial, quando a gente chega lá, os clientes relatavam assim, olha, né, primeiro assim, uma certa dúvida se iriam abrir as portas para nós, um produto gaúcho. Primeiro tem um pouquinho de rivalidade entre os 2 estados, né? Mas a gente foi tentando conquistar né, a confiança deles com relacionamento e tal. E aí, aos poucos, eles foram relatando, olha, tudo bem, a gente abre espaço para vocês entrarem, mas seria importante vocês trazerem um produto que é a cara de Santa Catarina. E aí surgiu o desejo deles aí de que a gente tivesse o Fruc Laranjinha. O laranjinha é um sabor diferente do sabor laranja. É um outro tipo de laranja, que é mais característico da região de Santa Catarina. Interessante. E aí nós lançamos e foi um negócio incrível. E nós passamos a vender aqui no Rio Grande do Sul também. E hoje vende muito bem o Fruc Laranjinha e o laranja aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E agora, nesse ano, em junho, nós lançamos o Fruc Framboesa, que é um sabor, assim, bastante inusitado, né? O gaúcho, inclusive, framboesa, que sabor é esse? Mas foi uma solicitação do norte de Santa Catarina. A gente gostaria que Fruc lançasse, e aí é do nosso cliente, né? Então, aqui também tem uma interação com o cliente. O que vocês acham que é importante? Então, o cliente diz, olha, eu sugiro que vocês complementem um mix de produtos com um sabor framboesa. E aí a gente lançou o framboesa e naquele momento a gente achou que não faria nenhum sentido para o Rio Grande do Sul, mas para nossa surpresa, depois que a gente lançou o produto, muitos gaúchos começaram a solicitar, muitos clientes gaúchos começaram a solicitar, olha, eu gostaria de também vender o Fruc Framboesa aqui. E, de novo, para nossa surpresa, o produto está fazendo sentido aqui no Rio Grande do Sul também, né? Uhum. Mas ele serviu muito mais para fortalecer o nosso relacionamento com o mercado regional de Santa Catarina, para eles era importante, e
E foi que bom que também está apresentando esse sucesso aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Né? Então, de novo, o cliente ele precisa estar no centro, né? A gente precisa se relacionar, ouvir o que ele está te trazendo ali também, né? E às vezes feedbacks positivos, às vezes não tão positivos. Claro. Mas a gente tem que estar de olho para realmente poder crescer e inovar cada vez mais, né? E aí, pensando nisso, Aline, agora vocês já estão expandindo para Santa Catarina, né? Tem novos centros de distribuição. Como faz para escalar sem perder a essência, mantendo essa cultura de vocês? Esse assunto é um assunto que eu gosto muito, né? A Fruc tem uma cultura muito legal. Quem trabalha lá pode falar sobre isso, né, muito bem, e a gente percebe assim, que a nossa equipe fala sobre isso com muito orgulho, né? A Fruc tem um clima diferenciado, a Fruc tem um ambiente gostoso, onde as pessoas têm a chance de poder contribuir, de dar a sua opinião, e nos mais diversos assuntos, né? Mesmo aqui, lançamento de produto. Hoje nós temos um grupo de degustadores, né? Então, qualquer produto que a Fruc lança reúne lá mais de 50 pessoas que vão opinar também sobre o produto. Legal. Isso tudo é senso de pertencimento. Sim. A Fruc comemora muito cada conquista. A gente abre metas e dissemina pela empresa para as pessoas se sentirem parte do time. É importante elas saberem, né? Tá, mas qual é o desafio? Qual é a meta? Para onde a gente está indo? E depois, atingimos ou não? Todo mês se fala sobre isso, e aí, se nós atingimos a meta, todo mundo recebe um pacote ou de Fruc, ou de Bela Vista, ou de Contém, ou de Eleve, e eles podem levar isso para casa, e isso é outra coisa que a Fruc pratica muito. Levem para casa e compartilhem com a família, porque a festa não pode ser nossa, só nossa dentro do nosso ambiente de trabalho. A gente faz questão que a família seja envolvida na nossa festa. Dos valores da marca. Então, assim, a gente tem as mais diversas iniciativas hoje no negócio para que as pessoas se sintam muito bem, né? A gente tem uma prática de feedback com muita frequência, e isso é muito importante. Até o feedback, ele é necessário não só para elogiar, né? Sim. Mas para trazer para a pessoa aquilo que é importante para o desenvolvimento dela. Então, a gente procura se utilizar isso, e eu sempre falo, né? Isso precisa ser feito com muito respeito, com muita empatia. Exato. Né? Com muito cuidado, para que a pessoa se sinta sempre... para que o sentimento final seja positivo, né? Ela tem que ser impactada positivamente, e ela tem que ter a oportunidade de se desenvolver. E aí isso é outra coisa que a Fruc faz, e faz muito, desenvolver pessoas. A gente investe muito em treinamento, desenvolvimento, cursos, graduação, pós-graduação, enfim. Essa semana eu estive no Caldeira, fui convidada lá para participar de um evento foi um dia onde 14 startups se apresentaram. Uau. Lá, né? Foi uma experiência riquíssima para mim, porque eu saí do meu ambiente de trabalho e eu fui ouvir o que as 14 startups estavam apresentando. Então, eu participei lá como... inclusive pude avaliar e pontuar aquelas 14 startups, e quando terminou ali o evento, né, me chamaram: Aline, o pessoal da Fruc está aqui. Aí fui lá numa sala, eu nem sabia que eles estavam lá. Eu chego lá, tem um grupo de jovens talentos da Fruc, todos eles reunidos, tinha gente de todas as áreas, não era uma área só, tinha em torno de umas 12 pessoas reunidas. Então tinha gente do comercial, tinha gente da indústria, da logística, do administrativo, do RH, do jurídico, todo mundo ali reunido, né, naquele ambiente do Caldeira, que é um ambiente que mexe com a gente, porque tu além de tu sair de dentro do ambiente da empresa, tu tá num ambiente onde
onde a gente está respirando inovação, né? Onde todo mundo que passa por ali tá numa outra energia, né? E foi um prazer, assim, ficar um pouco lá com eles, conversar sobre aquele momento de desenvolvimento deles. Então, tirar o pessoal do ambiente, dar um treinamento no Caldeira, tem um outro impacto também. Tem. Né? Uma outra coisa que a Fruc tem feito muito e que eu acho muito bacana, a gente tem uma parceria aqui com a Tecnovates, com a Univates, e a gente, com muita frequência, vai lá para dentro da Tecnovates, né? E também é a mesma coisa, sabe? Tu tá dentro de um ambiente diferente, onde as pessoas estão ali, onde está fervilhando de ideias. E o meu pessoal, que trabalha numa empresa centenária, né? Que a gente poderia dizer o que uma empresa centenária quer num ambiente de startup, sabe? E é isso, é buscar inspiração, é buscar essa energia boa, é enxergar o ritmo que aquelas pessoas estão naquele momento, e que sempre é acelerado, muito a visão, né? Nossa! É. E é legal que vocês têm essa cultura presente, né? Por exemplo, Sim. Tu nem sabia que eles estavam lá, mas por conta própria, colocaram à disposição de estar naquele espaço, né? Sim, a gente dissemina muito isso, né? A importância do nosso pessoal circular, sair de dentro da empresa, buscar conhecimento das mais diversas formas e esses grupos multissetoriais para os mais diversos assuntos, as ideias dos jovens, enfim, de todos. As ideias são muito bem-vindas dentro da Fruc, independente da faixa etária. Sim. Né? Então, a gente valoriza muito isso e é muito bacana, porque as pessoas se sentem parte, né? Perfeito. E tudo isso constrói esse clima muito positivo. Uma outra coisa que eu acho que constrói um clima muito positivo, a Fruc hoje, ela procura descentralizar a tomada de decisão. Legal. Então, assim, mas não, Aline, é tu que toma a decisão final? Não. A gente tem um comitê, hoje um comitê executivo Fruc. Esse comitê é composto por 6 pessoas, que são, né, os representantes das principais áreas de negócio da empresa. E qualquer decisão é tomada em conjunto. Uma vez por semana esse comitê se reúne. Por que essa decisão ela é descentralizada, ela é tomada em conjunto? Porque qualquer decisão vai refletir nas mais diversas áreas. Sim. Uma decisão do comercial, ela com certeza vai refletir na indústria, ela vai refletir na logística, ela vai refletir lá no administrativo, ela vai refletir no RH, nas pessoas. Então, a gente precisa ter esse grupo muito alinhado, né? E com isso, a gente consegue dar velocidade à tomada de decisão, às novidades todas, à inovação. E isso vai permeando toda a empresa e vai chegando até lá na ponta. Perfeito. Sabe? E tu trouxe ali, né, que foi rápido para colocar o produto novo no mercado, agora tá explicado. É por isso. Com certeza, né? Todos os pontos bem alinhados. Todos os pontos alinhados. Esse é o segredo. Quando tu tem, né, um desafio, o desafio é disseminado pela empresa inteira, todas as áreas pegam junto. Porque imagina, vamos pegar esse exemplo aí que tu citou mesmo, né? Fruc Berga. Vamos imaginar que o marketing tivesse feito uma excelente comunicação lá nas redes sociais. Funcionou redondo. Só que do marketing até chegar no P&D ou na indústria, ou lá no design da latinha, ou... É que é uma, para quem está acompanhando entender, não é tão simples colocar um produto no mercado. Um produto novo, ele vai impactar todas as áreas da empresa. Suprimentos, que é a área que vai comprar a embalagem, que vai comprar os ingredientes, Exato. O contato com o fornecedor. Na logística, é mais um espaço que precisa lá no estoque, para aquele produto ficar estocado. Pensa que hoje são 11 centros de distribuição. Nos 11 centros de distribuição, no momento que a gente decide ter um novo produto, eu tenho que ter um local destinado para um novo produto, né?
E como que aquilo vai chegar no nosso cliente? E aí o vendedor, no momento em que a gente diz, daqui 1 mês esse produto está pronto, o vendedor já precisa estar preparado, ele precisa receber um treinamento para poder oferecer esse novo produto para o nosso cliente. A área de TI tem que estar com esse produto registrado para que quando o vendedor acesse o seu celular ali com a lista de produtos, o produto tem que aparecer ali na lista. O administrativo já tem que ter definido toda a questão ali dos impostos, preço de produto, junto com a área de desenvolvimento comercial, posicionamento, né? Então, é muito complexo isso. E tu precisa envolver todas as áreas. Perfeito. E é isso que o alinhamento em qualquer negócio, né? Se as expectativas estão bem alinhadas, todo mundo falando a mesma linguagem, o resultado vai acontecer, né? É isso. Esse é o segredo. E essa parece ser a maior dificuldade, muitas vezes, que as pessoas têm nos negócios, né? Aline. Como alinhar. Exatamente. Eu trabalho forte no marketing e no comercial, né? E são duas coisas que estão ligadas. Uma não separa da outra. Intimamente, né? Exato. E a dificuldade de colocar um conversando com o outro, com lógica, com método, Aline, um desafio. Tu sabe que quando eu entrei na Fruc, eu entrei em 2002, né? A Fruc em 2001 lançou a Água da Pedra. E quando eu entrei, eu lembro muito bem, assim, porque eu trabalhei muito tempo na Petróleo Ipiranga. E tinha um diretor da Ipiranga que quando viu o lançamento da Água da Pedra, porque saiu na RBS na época, né? Eu achei, nossa, saiu no jornal, saiu em tudo que é lugar. Tinha um outdoor espalhados por vários lugares, Água da Pedra. E esse diretor da Ipiranga vinha e me dizia assim, Aline, eu já fui em 3 mercados diferentes e eu não vi esse produto, mas ele tá na TV, ele tá no jornal, ele tá no outdoor e não tá no mercado. Eu já fui em 3 endereços. Se eu tiver que ir no quarto e eu não vou encontrar, eu não vou mais comprar esse produto. Uau! E aí tu para analisar e tu diz, olha só, o produto foi lançado corretamente, foi produzido, né? Ele foi anunciado, mas o vendedor não está vendendo esse produto ainda? O que está acontecendo? Faltou aqui um braço da comunicação, né? Faltou um alinhamento. Faltou. E, de fato, tinha acontecido isso. Tinha acontecido. E, claro, né? Eu acho que são aprendizados. A Fruc, olha só, a Fruc tinha lançado... A Fruc vem de uma história muito bacana, de 100 anos, mas por mais de 50 anos a gente trabalhava somente com marca Bela Vista. Eram mais de 200 SKUs diferentes, desde refrigerantes, água, licores, xarope, mas também tinha cerveja, tinha vinho, tinha cachaça, tinha vinagre e praticamente tudo com a marca Bela Vista. E em 71, quando a Fruc vem para Lajeado, ela começa a retirar os produtos da marca Bela Vista do portfólio e ela lança Fruc, que vende frutas, Kirst, que é o sobrenome do fundador, né? E aí ela fica com Fruc por praticamente 30 anos, só Fruc. Ela vai eliminando aos poucos todos os outros. E aí, em 2001, que a gente lança a Água da Pedra. Então, são 30 anos onde tu tem só refrigerante. E aí, 2001, entra a marca nova Água da Pedra e 2002 entra a marca Fruquito. Então, a gente teve que reaprender como se lança um produto. Como que se trabalha o lançamento de um produto? E o posicionamento na mente do cliente, para ele lembrar de você, né? Mas isso foi um outro desafio, né? Porque assim, eu inclusive até hoje, assim, tem alguns ambientes que eu chego, que eu sou convidada para falar sobre a Fruc, sobre a minha experiência, e eu costumo perguntar para as pessoas, quem aqui sabe que Água da Pedra é da Fruc? É comum muita gente levantar o braço, quer dizer, o contrário, né?
Quem não sabe, aí muita gente levanta o braço e não sabe que a água da pedra é da Fruc. Muita gente, e aí eu pergunto às outras marcas, porque é o momento que eu tenho também a chance de conversar, né, com as pessoas. Perfeito. Tá, e vocês sabem, por acaso, alguém aqui não sabia que o Eleve, o nosso energético, né, é da Fruc? Aí muita gente levanta o braço. Né? O Fruquito é óbvio, né, porque lembra a marca mãe aí, que é Fruc, né? Mas, enfim, é bastante comum as pessoas não saberem, porque o marketing... E, assim, propositalmente, por muito tempo, a gente fez questão de não linkar uma coisa com a outra, né? Foi uma intenção nossa, assim, trabalha tudo separadamente. Hoje, a gente já vem trazendo mais a marca Fruc como a marca guarda-chuva, mas a gente alterou a logomarca institucional. Eu ia te falar isso agora. Então, essa mudança na logomarca vem estrategicamente pensando nisso. Pensando nisso. Porque a logomarca era exatamente igual à marca do refrigerante. E aquilo dava uma confusão, né? Tá, mas então a água pertence ao refrigerante? Não. A água pertence a Fruc Bebidas, que tem uma logo distinta do refrigerante Fruc. E a gente conseguiu facilitar essa compreensão depois que a gente mudou a marca institucional, né? E até, assim, tinham situações do tipo, as pessoas me questionavam, por que a marca institucional Fruc é Fruc Limão? Porque ela era verde, né? Ela era igual à logomarca do refrigerante, só que ela era toda verde. As pessoas diziam, por que a marca institucional é Fruc Limão? Então, até nós demoramos para nos dar conta de que a gente estava gerando uma confusão na mente das pessoas, né? Sim. E essa questão, agora que tu te ouvindo falar, é verdade. Da água da pedra, eu falo, é lá da minha terra, lá de Lajeado. E é bem isso, olha que coisa incrível, né? E realmente, para se posicionar na mente do cliente, leva um tempo. E quando tu ocupa aquele espaço, é que ele lembra de você, né? E aí, realmente, na questão ali que tu comentou, né? Do comercial não tá vendendo, a parte mais difícil, às vezes, é tu conseguir comunicar. Porque, principalmente hoje, né? A gente vive num momento de extrema atenção. A gente tá aqui conversando, mas daqui a pouco, se tu olhar teu celular, já vai lá naquele momento ali, dispersa, né? E a gente conseguir atrair a comunicação, a atenção desse cliente na nossa marca, né? E aí, ao outro lado da empresa não tá conversando, nossa, aí tu perde, tem que fazer todo aquele trabalho ali de novo e que, às vezes, pode criar uma expectativa negativa no cliente, né? Sem dúvida. Extremamente importante, né? Sabe que o nosso cliente, ele tem uma expectativa muito grande, não só com o lançamento de produtos e com novidades, mas o nosso cliente, ele é muito exigente com o que a gente chama de nível de serviço, né? Ele quer ser atendido no dia correto, receber no dia combinado, ele quer, obviamente, preço de acordo com o que foi combinado, tudo certo. Então, a Fruc tem, assim, como uma meta de elevar muito esse padrão, né? E eu acho muito bacana isso, porque a gente veio ao longo de muitos anos perseguindo essa meta. E hoje, toda vez que a gente faz alguma pesquisa, mesmo sem identificar quem está por trás da pesquisa, né? E é assim que a gente faz, não identifica quem é que contratou a pesquisa. Sim. A Fruc, em relação aos concorrentes, sempre recebe uma nota superior quando se fala de nível de serviço. Por quê? Porque para nós é o nível de serviço que gera um relacionamento de confiança com o nosso cliente. A fidelidade, A né? fidelidade. E esse cliente, ele acaba virando muitas vezes um parceiro nosso, né? Ele sabe que a gente vai estar ali com ele em todos os momentos, né? E que a gente vai garantir esse nível de serviço. Então, a gente tem, assim, algumas passagens legais, né? Por exemplo, tem um cliente de Santa Cruz do Sul que a gente sempre fez questão de atender
é um cliente, é um mercado pequeno e tal, mas a gente sempre atendeu ele ao longo de toda a nossa história. E aí chegou um ano aí que teve uma Oktoberfest, e aí um grande concorrente nosso foi lá no cliente e disse, olha, eu gostaria de pintar toda a tua fachada, eu vou te dar 2 geladeiras, 3 geladeiras, eu vou te dar uma quantidade em produto também para que tu possa abastecer a tua loja, porque vai ter uma Oktoberfest, fica muito pertinho aqui do teu mercado e eu gostaria de estar aqui na Oktoberfest. E a cliente disse, não. Fidelidade com vocês. Vocês nunca vêm aqui me atender. Vocês estão vindo agora porque tem uma Oktoberfest. A Fruc vem aqui há muitos anos. E não vai ser agora que eu vou deixar de comprar da Fruc e dar todo esse espaço para vocês e botar a fachada de vocês aqui. Porque eu tenho uma relação construída ao longo de muitos anos, uma relação de confiança com a Fruc. Perfeito. Né? Então, esse relacionamento é extremamente importante. Sim. Né? Eu vejo 2 pontos fortes na conversa contigo. Um, relacionamento, colocando o cliente no centro. E um outro ponto muito estratégico. Você tem um processo muito bem definido. E tá todo mundo falando a mesma linguagem. Todo mundo. Sem dúvidas, é o diferencial de vocês. Todo e é mundo. legal para quem está nos ouvindo, né? Ter essa consciência, porque olha o tamanho da Fruc, né? A proporção que vocês estão hoje. E é o básico bem feito. Perfeito. Não tem nada de complicado. É o básico sendo seguido à risca. E o cuidado para que cada um dentro do negócio tenha a mesma informação. Aquela que ele precisa ter, né? É um vendedor que vai estar falando com o cliente, ele tem que ter exatamente o mesmo discurso que eu vou ter se eu for lá visitar o cliente. Exato. Ele tem que atender bem, ele tem que entender, né, aquele histórico com aquele cliente, ele tem que ter o cuidado, o respeito, enfim, oferecer os nossos produtos. Então não tem segredo, eu não estou falando nada de outro mundo, é exatamente o que tu falou, é o básico. Muito bem feito. Exatamente. E a questão de desenvolver também os colaboradores, isso faz parte desse processo. Tenho certeza disso. Porque eles entendem a cultura do negócio, né? Como tem essas oportunidades de virem, de trazerem também as suas ideias, as suas visões, se sentem mais seguros, né? Diante da empresa, de crescer, de comprar a cultura ali e expandir ela, né? Extremamente importante, assim. Então, quem tá ouvindo, tire esse proveito, né? Tu sabe que esse desenvolvimento também, daqui a pouco alguém possa pensar assim, mas é muito difícil, como é que eu vou reunir as pessoas? A gente tem uma prática da área comercial que eu acho fantástica, né? Toda segunda-feira de manhã, bem cedinho, o pessoal entra lá no Teams, que é a nossa ferramenta aí de comunicação, e aí a gente tem o papo de vendas. Toda segunda-feira de manhã, aí ou alguém é convidado, ou o próprio diretor comercial, ou um gerente comercial, ele passa alguma informação para o time para se fazer esse alinhamento. Mas não é só ele, né? Então, eventualmente, a pessoa de produto entra lá para falar sobre um novo lançamento e alinhar com o time. Ou uma pessoa da logística entra lá para falar sobre algum assunto que é relevante que todos saibam. O cara de TI entra lá para trazer alguma novidade que vai estar à disposição deles, né, para uso, uma ferramenta nova, enfim. O RH entra lá para comunicar alguma coisa. Então, hoje, todos nós temos várias oportunidades, várias ferramentas à nossa disposição. E comunicação é o segredo também, né? Exatamente. Eu acho que eu já tive inúmeros exemplos de situações que não resultaram em sucesso ou não resultaram em algo positivo, e quando tu vai analisar, foi problema de comunicação. Sim.
A comunicação, ela é o berço, né? A habilidade que todo mundo precisa desenvolver, não adianta. Não e às adianta. vezes, Aline, a gente acha que tá arrasando, né? Que o outro tá entendendo tudo. E ele tá cheio de dúvidas. Então, é importante também ter esses espaços de feedback, né? Para que ele se sinta confortável de trazer aquilo que ele tá falando. Não entendeu? Tem que perguntar. E essas reuniões que vocês fazem, toda segunda comercial, elas são muito importantes, né? Porque se o time não tá bem alinhado para um novo produto, ele não vai chegar lá na ponta do jeito que deveria ser, daqui a pouco não consegue vender tão bem, porque não entendeu qual que é a ideia ali do produto, né? Então, realmente, a gente precisa ter esses momentos de comunicação e se fazer entender, né? E se fazer. Eu tenho um momento que a gente chama lá de papo fruque, que é um momento onde eu posso conversar com o time uma vez por mês, e aí eu falo dos resultados, né? E aí eu falo como é que foi o mês, quais foram as principais conquistas e as principais dificuldades. E como a gente fala sobre isso, o time abraça tanto a conquista quanto a dificuldade. Perfeito. E ele se sente participativo e ele quer encontrar uma solução para aquela dificuldade, Sim. né? Então é muito bacana essa cultura de vocês. Parabéns. Obrigada. É importante a gente ter realmente essa integração, né? Com todas as áreas. E Aline, tu comentou que vocês estão trazendo a inteligência artificial também para os atendimentos, né? Conta para nós um pouco dessa experiência. Sim, hoje a gente tem uma ferramenta aí que a gente chama, né, de VVF, que é Venda Virtual Fruc. Ela acontece pelo WhatsApp, né? A gente fez uma pesquisa junto aos nossos clientes, da jornada do cliente. Então, a gente descobriu ali na jornada do cliente que tinha um número significativo de clientes que faz questão de ser recebido, de receber a visita do vendedor. Sim. Ele quer que o vendedor sente-se na frente dele e, inclusive, que conte algumas novidades. Ele quer saber sobre tendência, ele quer saber o que a Fruc está fazendo. Esse normalmente é um cliente maior que tem mais tempo. Sim. Né? Uma estrutura grande e esse cara tem tempo para receber o vendedor. Agora tu vai para um cliente menor, que é aquele cliente que é o dono do mercado, que é o dono da lanchonete, do armazém. Esse cara, muitas vezes, ele abre, né, a loja dele e ele é o cara que fecha. E ele é o cara que faz as compras, mas ele também é o cara que faz os pagamentos, né? Muitas vezes está no caixa, é o cara que apaga os incêndios, é o cara que é o líder do time, que tem que coordenar os funcionários. Né? Empresa. Ele é tudo, né? Ele joga em todas as posições. Sim. Esse cara... Veio muito desse cara que ele não tinha tempo para atender, né? Então, assim, a gente conseguiu mapear, mas não são todos, tem aqueles que ainda gostam, né? A gente até classificou em 4 tipos diferentes de clientes e para alguns era extremamente importante que a gente oferecesse um outro formato, né, de venda para ele. A gente já tinha essa venda pelo WhatsApp, mas era aquela coisa dele escrever um pedido ali e mandar para o vendedor. Agora a gente tem uma outra solução, que é ele falando com uma inteligência artificial. Perfeito. Né? Então ele pode mandar o pedido do que ele está precisando, redigir ali, ele pode gravar uma mensagem, né, dizer, hoje eu quero comprar isso, isso e isso, ou ele pode tirar uma foto de uma folhinha onde ele anotou algumas coisas. E ela já entende. E ela compreende, ela manda isso, né, mas ela responde, ela conversa com ele, né. Que tal comprar também mais isso ou mais aquilo? A gente está com uma promoção de não sei o quê. Então, vai interagindo e vai ajudando. Mês passado tu comprou tal coisa. Legal. Então, é muito legal. E agora a gente está também desenvolvendo internamente aí uma solução. Vamos imaginar assim que um vendedor sai de férias e ele tem um relacionamento construído com um cliente já de muito tempo, né? E ele sai de férias e o outro assume aquela rota. E aí o que assumiu a rota, vamos imaginar, ele está indo lá para o cliente, não deu tempo dele
avaliar direitinho quem é esse cliente. Ela já Aí vai trazer... ele pergunta assim, eu tô indo no mercado tal, me passa quem é esse cara. E daí a inteligência artificial vai dizer, né, olha, tu tá indo visitar o seu fulano de tal, que tá conosco há 15 anos, que costuma comprar isso, isso e isso, né, mas tu tem uma oportunidade aqui, não sei o que lá. Então, é uma conversa que tu vai ter com a inteligência artificial e te abrindo possibilidades aqui com um cliente que era atendido por uma outra pessoa, né? Perfeito. A gente tem implementado muito a inteligência artificial em negócios e a questão da previsibilidade, né? Do follow-up, do pós-vendas, ou aquele primeiro atendimento ali, que é tão importante, né? Já surte direto efeito ali, né? Melhora na venda, produtividade, a qualidade Sem do atendimento dúvida. também, né? Então, é legal isso, a gente pensar nessa possibilidade também, porque ela está aqui no mercado e ela veio para somar, né? A gente só tem que usá-la de forma estratégica para realmente ter o resultado, né? Muito legal. Fiquei feliz porque eu não sabia que a Fruc já trabalhava com essa questão, né? E eu achei que era mais forte os consultores, os representantes, que eu sei que vocês também têm, né? A Fruc não trabalha com representantes. Não né? mais. Todos os vendedores são funcionários da Fruc, né? O que a gente tem também são os promotores de venda, que são aqueles que trabalham nos mercados, né? Na verdade, assim, os promotores são terceirizados, são aquele pessoal que coloca o produto na gôndola, mas a gente tem uma equipe que supervisiona esse trabalho deles. E tem nesse aspecto aqui também tem mais um uso de inteligência artificial que eu lembrei agora, que é o seguinte, ó. O nosso vendedor, a nossa equipe que está na rua, eles hoje utilizam também uma ferramenta que tira uma foto da gôndola e aí a inteligência artificial, ela dá uma nota para aquela gôndola. Legal. Se o produto está posicionado corretamente, se ele está precificado, como é que ele está, ele dá uma nota pelo trabalho que foi feito, né? E aí a gente também consegue pontuar isso na comissão. Então, quem está fazendo melhor, né, meritocracia, né, quem está fazendo um trabalho, uma execução melhor, obviamente vai pontuar mais, né. Perfeito, eu achei muito legal mesmo. E tudo é percepção, né, Aline? Se tá, e principalmente no mercado, né, da forma como tu coloca ali o produto é determinante, né? É determinante. Eu sempre brinco, né, que a gente teria que descobrir uma forma quase com que o produto salta para dentro do carrinho, né? Mas saltar para dentro do carrinho é isso, né? É o produto tá disposto na gôndola de uma forma super atrativa, que faça com que o consumidor pare na frente daquela gôndola, porque hoje ele tem tantas opções, mas tantas opções, né? E obviamente tudo começa por uma apresentação bem feita, um rótulo bonito, né, um produto bem acabado, né, uma embalagem bonita. Tem que, né, despertar desejo. Tem que despertar desejo. E ele precisa estar muito bem colocado na gôndola. Exato. Né, muito bem posicionado, precificado, porque se não tiver preço eu não vou levar, eu não sei quanto custa, não está ali, né? Se me der o trabalho de pegar o produto e caminhar até algum lugar para descobrir que preço ele... Eu não vou levar, né? Exato. Eu tô com pressa, né? Então, e no nosso caso, que é muito importante também, no caso de bebidas, né? O consumidor, muitas vezes, ele procura o produto gelado. Porque ele está com pressa, ele quer consumir agora, ou ele quer daqui a pouco, né? Ele está indo para um evento, para um jantar, para uma confraternização, ele quer o produto gelado. Eu preciso ter essa... E esse talvez seja hoje o nosso maior desafio, né? Porque não basta ele estar na gôndola, não basta ele estar... bem precificado, eu preciso ter ele também numa geladeira. Perfeito. Tem que pensar no cliente, na jornada dele. O tempo todo, né? E todo tipo de cliente. Então, outra coisa que a gente fez agora, do ano passado para esse, né? Já faz um pouco mais de tempo. O tempo está passando muito rápido. Mas a gente começou a diversificar os tamanhos de embalagem. Então, a gente tinha lá, né,
embalagem 600 ml, mas também tinha 1,5 litro, 2 litros, e daqui a pouco a gente parou e, poxa vida, mas refrigerante seria interessante ter 200 ml também, né? E aí tem a ver... é a criança? Não. Talvez a criança também, mas é impressionante. Se a gente vai, especialmente para os grandes centros, né? Tu chega em Porto Alegre, as pessoas estão sempre com pressa. Sim. E muitas vezes a gente vê que aquela pessoa que está com o dinheiro contado no bolso e ele está com fome, ele entra num mercadinho, ele compra um refri 200 ml e ele compra mais alguma outra coisa ali, uma pastelina, né? Ele compra alguma coisa para ele fazer um lanche e que seja um valor que ele possa pagar, mas e que ele possa consumir rapidamente. Então faz todo sentido tu ter um produto 200 ml, né? Para esse momento. Mas ele tem um outro momento, onde ele vai reunir toda a família dele para comemorar alguma coisa. Ele quer uma embalagem 3 litros. E aí a gente lançou a embalagem 3 litros. E a gente percebeu que fez todo sentido. São ocasiões de consumo diferentes. E a gente tem que pensar no cliente em diferentes ocasiões. Senão a gente deixa de vender. A gente deixa de vender. Se ele não encontrar o que ele está procurando do teu, ele vai comprar outra marca. Perfeito. Então... mas se eu lançar 3 litros, eu vou perder uma venda de 2 garrafas de 2 litros? Talvez. Só que é melhor tu perder para ti mesmo do que tu perder para a concorrência que estava oferecendo uma garrafa de 3 litros. Exatamente. Essa questão eu vejo muito da garrafinha da água mesmo, da água da pedra, agora veio para a lata também, né? Sim. E ultimamente ali nos eventos que eu tenho ido, só tem vindo a latinha. Ai, que bom. E é legal isso, né? De trazer, olha como é diferente, né? E faz todo sentido. E a lata é muito linda, né? Ficou bem bonita mesmo. E aí tu olha, é a água, né? Não é mais só saborizado. É o momento do atleta, ele, né? Ou de quem tá caminhando na rua. Eu sempre tenho garrafa, né? PET dentro do carro, porque é prático, porque eu abro, consumo um pouco, coloco ali, deixo dentro do carro. E agora, tu tá numa festa, pô, que bacana consumir uma lata, né? E então, traz depende do ambiente, né? Diferente também ali, né? Eleva o valor da água, né? Sem dúvida. Com certeza. Aline, nosso papo tá muito bom. Acho que teria bastante assunto ainda para entrar, mas pensando toda a tua trajetória, né? Que veio ali com o teu pai presente, né? Assumiu a liderança. O que tu poderia deixar, assim, para quem está nos ouvindo, né? Que de repente está fazendo a mesma jornada que a tua ou que deseja empreender também, né? O que tu poderia dizer para essa pessoa? Eu acho que vou falar assim como acionista da Fruc, né? E vamos imaginar, uma pessoa que, como eu, entra no negócio da família, né? Eu acho que, primeiro, tem que ter muito desejo de trabalhar naquele negócio, tem que se identificar que aquilo realmente faz a diferença para mim, na minha vida. Eu quero me dedicar e eu quero inspirar outras pessoas, né? Eu quero entrar ali de corpo e alma e me dedicar para que o negócio se perpetue, enfim, para que ele dê muito certo. E eu acho que eu sempre entrei na Fruc, desde que eu entrei na Fruc, eu entrei com esse espírito de entrar para fazer a diferença. Não foi difícil eu me apaixonar pela Fruc, porque realmente é uma empresa que faz tudo corretamente e tem isso como um mantra, assim, tudo que se faz na Fruc tem que ser muito bem feito, pensando em todos os envolvidos, não só o cliente, o consumidor, mas também o fornecedor e toda a nossa equipe, né? E a comunidade, enfim. Então, tem que ser um prazer, né? A gente passa boa parte do nosso dia dentro do negócio. Então, o trabalho tem que ser um prazer e a gente tem que fazer isso também com bastante equilíbrio. E para as mulheres, né? Não tem nada de errado de tu tocar o teu negócio e tu ter filhos e te dedicar aos teus filhos também.
Acho que isso é uma coisa bem bacana, tá? Que eu, inclusive, aprendi com meu pai, que é homem, né? Mas ele que trouxe desde o início a importância de ter equilíbrio em tudo que se faz. E foi um ensinamento que fez toda a diferença na minha vida. E hoje eu procuro praticar o que ele sempre disse, que é o seguinte: 8 horas de trabalho, e aí são 8 horas de verdade, assim, de foco no trabalho. 8 horas de descanso, vai para a cama e dorme, 8 horas. E as outras 8 horas para buscar conhecimento, para ler um bom livro, para cuidar dos filhos, para cuidar da espiritualidade, para cuidar do físico e do mental, né? Tudo aquilo que nos dá equilíbrio, para cuidar da família e para cuidar dos amigos também. Perfeito. A gente tem que buscar equalizar, né? Às vezes vai pesar mais um pouco na balança, mas a gente equaliza no outro lado. Perfeito, Aline. Muito obrigada por estar aqui. Tenho certeza que trouxe muitos insights. Achei muito legal algumas falas tuas de conhecer ainda mais a marca, né? Porque às vezes a gente não sabe algumas coisas por trás da água da pedra, porque uma das perguntas era justamente essa: por que vocês mudaram a logomarca, né? E a gente já conseguiu entender o porquê disso também, né? Sim. Então, muito legal. E, principalmente, para mim, acho que foi o maior insight, né? Todas as áreas estarem comunicando e conversando e tudo muito bem planejado, né? Um processo muito bem definido. Parabéns. Muito obrigada. Foi uma honra participar aqui desse momento contigo. Obrigada. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, já segue o nosso canal, e se for pelo YouTube, já se inscreva para não perder nenhum episódio. Muito obrigada.